Boa tarde e boa noite, Alisson. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Edmilson Delfim Praia. Estou a me especializar em Geologia Aplicada de Petróleo e Gás Natural, cá na Rússia, Basquíria e Ufa é a cidade. Ou seja, a República da Basquíria e é na cidade de Ufa. A universidade é o GNTU e eu hoje estarei aqui a entrevistar alguém que é muito bom também neste ramo petrolífero. Ele é o Alisson Teles dos Santos Silva. É especialista em engenharia de poços de petróleo e gás, desenvolvedor de modelagem e animação 2D e 3D, e tem 11 anos de experiências em sondas, workover e perfuração. Então, eu acho que ele vai apresentar-se melhor. Então, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou o presidente de um projeto que é educativo, que é justificações acadêmicas, e esta entrevista é mesmo para isso. Boa tarde, Alisson. Boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Acho que podes apresentar-se, então, e assim a gente vai continuar. Eu me chamo Alisson Teles, né? Como você disse, sou especialista na área de engenharia de poços de petróleo e gás e sou desenvolvedor de tecnologia 3D para a indústria, mais especificamente para a área de petróleo, tá bom? Eu desenvolvo tecnologias, dou aula também para quem pretende, para quem quer desenvolver nessa área de tecnologia 3D, que é uma área que só tende a crescer no mercado do petróleo e no mercado da indústria principalmente, né? Certo, muito bom. Sendo assim, continuando com a entrevista, eu quero saber qual é o programa que você utiliza para criar projetos em 3D. O programa que eu utilizo é o Blender 3D, que é um programa... Eu comecei a utilizar ele porque eu começava a fazer 2D no PowerPoint, que não é um programa aplicado para esse tipo de trabalho, de animação 2D, né, digamos. Mas eu começava ali a utilizar. Mas depois eu fui migrar para o 3D e comecei a procurar programas para fazer esse tipo de trabalho e acabou encontrando muitos mais pago e caro, né? É um valor até fora do meu alcance, digamos ali, salarial. Então, um irmão meu encontrou o Blender, né? E ele falou que era gratuito. Então, o Blender hoje, naquela época, eu usava pela necessidade, porque era gratuito, mas hoje eu uso o Blender pelas suas ferramentas. O Blender é um programa muito bom na atuação de modelagens e animações. Então, o Blender hoje, o Blender, ele é um dos 3 melhores programas do mercado, né, mundial para o segmento de modelagens e animações. E ainda é gratuito. Então, você vê que é um programa bem interessante para você começar a iniciar ali o processo de modelagens e animações. Uau, muito bom, muito bom. Muito bem. E sendo assim, quais são os pré-requisitos para criar projeto em 3D neste mesmo programa? Então, algumas pessoas acham que para você começar a modelar, a fazer projetos, começar a fazer projetos 3D, você tem que ter habilidade em projetos 2D, você tem que saber linguagem de programação. Não, para você começar nessa área, você pode começar do absoluto zero. Ou você sabe ligar um computador, você já tem algum conhecimento do mouse ali para mover, já é o suficiente. Você não precisa ter habilidades extraordinárias nenhuma. É um programa acessível, gratuito, e você, com a sua capacidade e também o interesse de desenvolver tecnologia 3D, você consegue seguir ali no Blender tranquilamente. E consegue, com o tempo, pouco tempo, estar fazendo seus primeiros projetos, principalmente para a indústria ou mesmo para a universidade, se você quer ensinar, se você quer desenvolver no que você deseja, no caso. Sendo isso muito interessante, porque na verdade é mesmo muito interessante, como você começou a fazer o projeto 3D? O que te motivou a criar este projeto? Ou criar projetos assim, deste gênero? Pronto.
Eu trabalhei, como você falou aí, eu trabalhei muito tempo na área de petróleo. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos na área, 8 anos na área de petróleo, 8 anos, 6, por volta disso, eu decidi, o que foi que aconteceu? Quando eu entrei, deixa eu voltar mesmo, quando eu comecei na área de petróleo, no campo, o que foi que aconteceu? Eu perguntava a algumas pessoas o que era que acontecia ali, né? Que é a nossa curiosidade, a gente quer evoluir na área, a gente começa a fazer perguntas. E aí as pessoas diziam o que acontecia nas operações, só que eu percebi que começou a ficar muito limitado, ou seja, a mesma pergunta, as mesmas respostas sempre, então não evoluía dali. Então eu decidi estudar, prestei o vestibular, entrei na universidade. E quando eu entrei na universidade, eu comecei a ligar a teoria com a prática. Só que aí eu descobri outro problema. Eu descobri que o pessoal da universidade tinha muita teoria. Então, o pessoal do campo tem muita prática, o pessoal da universidade tem muita teoria, e existe uma ponte aí, ó, não uma ponte, mas um espaço para ligar esse espaço. Eu fiquei pensando, eu anotava onde eu poderia ajudar, comecei a pensar no que eu poderia ajudar, então eu fazia rodas de alunos, assim, começava a explicar através de desenho no papel. E foi um dia que eu decidi tentar fazer animações no PowerPoint, ou seja, fazer algumas figuras no PowerPoint e desenvolver essas figuras para mostrar ao pessoal. Foi aí que eu percebi que estava dando resultados muito interessantes, e aí eu comecei a procurar tecnologia 3D, como eu falei antes, e aí hoje eu consigo diminuir esse espaço através das animações, esse espaço, essa distância, digamos assim, da área do campo e da área da universidade. Digamos que eu encurto mais, eu trago mais o pessoal do campo para a universidade e o pessoal da universidade para o campo. E aí a gente começa a evoluir e ter ideias, né, do processo de petróleo e gás. Uhum. Muito excelente. Como disse em russo, Viva вообще молодец. Então, Isso. continuando, para criar projetos 3D, precisa ter as medidas das áreas que serão criadas e os equipamentos? Então, hoje, esse é um dos maiores problemas para quem vai criar projetos 3D. Você vai fazer um projeto de uma cabeça de poço, por exemplo. Então, isso atrapalha muito no segmento de que, eu vou criar uma cabeça de poço, eu preciso das medidas, eu vou criar um sistema de parafusos, eu tenho que ter as medidas, um flange. Isso atrapalha muito. A minha proposta, eu vou ensinar, a parte, quando no meu curso, digamos, eu ensino a pessoa a trabalhar com medidas, mas isso é muito longe da minha proposta. A minha proposta é você olhar para algo e você desenhar, modelar e fazer uma animação daquilo que você está vendo, que você consegue, isso é muito possível, não é coisa de outro mundo, não é coisa de pessoas espetaculares, você consegue. Então, a proposta que eu trago é essa, é você olhar um material e não precisar de dimensões. Alisson, mas eu quero criar dimensões. Tudo bem, você pode criar dimensões, mas você, quando for fazer, você tem que pegar as medições com alguém. E essas medições, às vezes, são de sigilo. Então, você não consegue desenvolver a animação porque não tem as medições. Então, você aí vai ter que desenvolver a prática de você olhar e modelar, que é muito simples. Eu mesmo eu não sei desenhar. Eu não sei pegar uma coisa e desenhar na mão, mas eu faço os projetos 3D. Porque eu fui ali praticando, desenvolvendo, pegando a prática, e hoje eu consigo desenvolver as coisas, tá bom? Então, a minha proposta é essa, é você criar um layout na sua tela e trazer para a visão do seu cliente, para a visão do seu investidor, a sua ideia, né? A ideia, ou a visão hoje é essa, é você transformar a sua ideia em imagens e, como é que eu posso dizer, e movimentos, né? Digamos assim. Muito bem. E, sendo assim, posso criar um modelo 3D para a impressora em impressora 3D? Claro, eu tenho até uma coisa para falar que é interessante. Eu nunca fiz, eu nunca imprimi, né? Mas eu dou aula para impressão 3D, tá bom? Aí eu estava Certo. eu estava trabalhando na área aqui de petróleo e alguém me chamou para participar de uma reunião onde iam falar sobre os parques de cabeça de poço. Aí perguntou, Alisson, você vai querer participar? Eu fiquei muito feliz. Eu quero participar, né? Então, quando eu fui lá participar, aí estavam dando lá aula, tal, sobre os packers, e de repente trouxeram um projeto 2D, ou projeto 3D imprimido, né? Fizeram lá o projeto e imprimiram. E
coincidência, né? Assim, falaram o nome da pessoa que imprimiu ali aquele projeto e ele foi um aluno meu. Ou seja, o meu aluno imprimiu algo para ser apresentado naquela aula que eu ensino, mas eu não criei a prática ainda de impressão 3D, né? Você faz o modelo e pode imprimir. Ou seja, eu faço os modelos para imprimir, mas eu nunca cheguei lá a imprimir. E esse aluno meu, ele imprimiu. E essa aula foi baseada no que ele estava imprimindo ali. Ou seja, ele imprimiu os projetos lá, né, de um pack, de uma cabeça de poço, para ficar mais dinâmica a aula. E é o que eu digo, né? Hoje, com a indústria 4.0, você consegue desenvolver isso, né? Você consegue fazer projetos e imprimir projetos com medidas precisas ou projetos simplesmente para demonstração, demonstrativa, digamos assim. Um projeto onde você quer mostrar algo ali, você vai lá e imprime. Então, isso é muito interessante, tá bom? Então, você consegue fazer projetos e imprimir. Com o Blender, você consegue fazer lá o seu projeto e simplesmente imprimir. Muito bem. As aplicações dos projetos são diversas, certo? Você poderia citar algumas, ou seja, alguns projetos, ou seja, as aplicações neste caso. Onde posso utilizar os projetos também? É necessário que haja mais ou menos essa concordância, porque na verdade a pergunta neste caso é as aplicações dos projetos são diversas. Você poderia explicar algumas aplicações? Ah, sim, claro. Por exemplo, você pode criar um sistema de procedimentos em uma área de petróleo através de animação, tá bom? Você pode, eu acabei de falar do 3D, né? Eu fui dar uma palestra uma vez aqui em um estado próximo e depois da palestra que eu dei, depois da explicação que eu dei, um rapaz chegou perto de mim, estudante de engenharia, e perguntou: eu acho muito legal isso, mas eu não consigo entender como é que eu posso aplicar isso na minha área. Eu falo assim, você é estudante, então você sente dificuldades de aprender alguns assuntos, claro, né? Uns você aprende com mais facilidade e outros com menos facilidade. Então você consegue, se aquela situação que você sente de dificuldade fosse apresentada através de animações, você ia aprender talvez ia facilitar muito, talvez não, ia facilitar muito o seu aprendizado. Imagine isso em um novo projeto de uma empresa. Uma empresa ela vai fazer um gasto, um investimento muito alto para ver se o projeto vai dar certo. Acontece muito isso, principalmente no mundo na área de petróleo, que é uma área muito incerta, né? Às vezes está lá em cima, às vezes está embaixo, e você tem que investir sempre alto para prosseguir com o processo. Então, imagine se todo o projeto que fosse ser criado fosse primeiro visualizado através de animações, modelagens e animações. Imagine um professor também com essa qualidade de criar modelagens e animações, da aula utilizando esses recursos. Ou seja, então você percebe que com a modelagens e animações facilita qualquer meio, tanto na parte de indústria, na parte de ensino, na parte do geral, tá bom? Então você consegue aplicar a modelagem de animações para se destacar também na área de trabalho. Com esse recurso, a empresa vai se sentir confiança em contratar você para representar melhor os produtos dela, tá certo? Certo. Muito bom. E qual é a importância da tecnologia de modelagem e animação para as indústrias? Apesar que você já explicou mais ou menos como é que é, mas é necessário que explique mais um pouquinho. Eu entendi. É porque a pergunta foi uma e eu já caí na parte da indústria, né? Mas qual é a Exatamente. importância? Qual é a importância para a indústria? Procedimentos. Você evitar acidentes, digamos assim. Ou seja, já aconteceu casos da empresa que eu trabalhava, da área de petróleo, ela falar que tinha acontecido um erro operacional que quase gerava acidente de pessoas, mas gerou um acidente ambiental, e isso é muito grave. Só que, quando foram explicar esse problema que teve, muitas pessoas da sala ali, que estavam ali assistindo o pré-embarque, não entendeu o que foi que aconteceu. E eu também não entendi o que aconteceu, né? Então, nessa hora, eu senti uma necessidade de uma coisa mais palpável, mais visível. Então, é nessa hora que eu acredito que, para a indústria, né, tanto na parte de projetos também, que você pode fazer projetos 3D para impressão de peças e tudo que possa somar isso, você também pode criar procedimentos e sistemas operacionais para facilitar no entendimento dos colaboradores. E aí poderia evitar perda de hora, né?
de faturamento ali, você poderia evitar acidentes e poderia, com isso, ganhar mais tempo e mais horas para, digamos assim, para trabalhar ali na parte de investimento. Então, com menos horas perdidas, eu posso investir mais tempo, mais hora ali em outro fator, tá bom? Então, para a parte da indústria, principalmente para treinamento de funcionários ou impressão de peças ou visibilidade de projetos, é muito interessante na área da indústria de petróleo e geral, né? É uma coisa que vem aí para somar cada vez mais na indústria. Uma curiosidade. Tem, tem quanto tempo que você faz este projeto? Ou seja, modelagem, vamos assim dizer. Certo. Como eu falei, eu comecei no projeto 3D. Não, na verdade, eu comecei em 2012, 2013, por volta disso, fazendo PowerPoint, né? Que foi até a namorada que me ensinou. A minha namorada, que eu não sabia mexer no PowerPoint, sabia só mexer um quadro ali, um cubo no PowerPoint, eu não sabia mexer um cubo no Word, e ela foi lá e me ensinou, e daí eu percebi que com aqueles cubos, aquela forma geométrica, eu conseguia fazer uma casa, conseguia fazer um carro. Aí eu falei, ó, era mais interessante se conseguisse mover. Ela falou no PowerPoint, movia. Me ensinou também a trabalhar a animação no PowerPoint. E foi aí que eu fui desenvolvendo, mas por base na parte ali de 2012 e 2013. Eu não sei a data ali, mas entre esses 2 anos, mas a data com certeza eu não sei. Mas foi por esse período e foi com essa visão, né, de fazer as animações no PowerPoint, no Word, as figuras, e daí ter migrado para o Blender. Isso aí foi por volta de 2014, acredito, que eu migrei para o 3D, né? O 2D começou em 2013, eu 13 ou 12, vamos deixar 2012 aqui. E para o 3D eu comecei a migrar a partir de 2014. Muito bom. Então, neste caso, já tem muitos profissionais a fazerem projeto 3D? Não, não. O mundo é muito escasso. Hoje, eu digo a você que quando você chega com um projeto 3D assim, é coisa muito nova. As empresas me procuram para fazer projetos e você vê que até o diálogo, a falta de conhecimento sobre essa área. E qual é o problema? Né? O problema é que você fez uma pergunta que eu vou colocar em 2 pontos. Por exemplo, existem designs. Se você for procurar um design, vai ter um número interessante de designs. Mas design técnico, não tem. Tá bom? Então, imagine, você vai fazer um projeto de uma broca, né? E você vai passar para esse design o que é uma broca, o funcionamento do motor de fundo, coisa ali ligado a uma operação de perfuração de um poço de petróleo. Então, você imagine como é difícil para essa pessoa entender se ela não sabe, não tem nem ideia de como aquela ferramenta funciona. Então, se você chega para uma pessoa técnica da área, eu quero fazer um projeto e vou procurar uma pessoa que é técnico naquela área que eu vou fazer o projeto. Então, facilita muito. Então, desenvolvedores de modelagens e animações, mais modelagem, animações ainda é uma coisa que ainda está evoluindo muito na parte sem ser, fora como é que eu posso dizer, fora de escolas, fora de empresas, né, de design, digamos. Então, a parte de modelagem é mais comum. A parte de animações é mais ligado a empresas, né? Empresas tem um pessoal lá com a tecnologia para desenvolver esses tipos de animações. Já a parte técnica é muito complicado. Então, você mesmo, que é um geólogo, né, um geólogo especialista com especialização em petróleo e gás, né? Então, o que acontece? Se você desenvolver essa tecnologia de modelagens e animações, uma empresa que for fazer um projeto referente a esse assunto, ela vai ter uma conversa, um detalhamento ali do projeto bem mais interessante com você do que com uma pessoa que só faz design. Entendeu? Então, tem essa diferença que é muito grande. O design e o design técnico. O que está faltando muito no mercado é o design técnico, tá bom? Muito bom. E como é que eu posso usar, ou seja, utilizar a tecnologia 3D para me destacar na minha área profissional? Eu, como geólogo de petróleo e gás. Pronto. Eu converso muito com o pessoal que hoje existe uma plataforma chamada LinkedIn, né, que é uma parte de emprego ali que é mais ligado à indústria, ao trabalho, né, digamos assim.
E eu, até então, fazia projetos, colocava nas plataformas, tal. E depois que eu comecei a colocar os meus projetos no LinkedIn, é, é convite para trabalho o tempo todo. O que é que eu digo a você que é importante você fazer para se destacar na sua área através da modelagem usando as redes sociais? Você se especializou, você vai se especializar em geologia de petróleo e gás, digamos Certo. assim. Então, imagine você desenvolver modelagens e animações e pegar esse conhecimento e colocar nas redes sociais. Só isso. Ó, eu estou desenvolvendo, você vai lá e coloca nas suas redes sociais. Vamos falar aqui de outra área. É fraturamento hidráulico. Você é uma pessoa que desenvolveu muito essa habilidade, leu muito em fraturamento hidráulico. Aí você vai lá e faz o quê? Começa a criar projetos e coloca no Instagram, no LinkedIn, onde você for trabalhar com a rede social, ou em todas, né, digamos assim. Então, o que acontece? Uma hora, alguém que está interessado em trabalhar com esse sistema de faturamento hidráulico vai ver os seus desenhos, vai ver a sua evolução ali, vai dizer, caramba, esse cara entende do assunto. Vai ser interessante ele entrar na empresa. Então, isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu hoje faço projeto, às vezes pego contrato de empresas devido a isso. Eles vê os meus trabalhos nas redes sociais e me chamam para ter uma entrevista, para conversar sobre o assunto e para a gente desenvolver aí uma ideia sobre o projeto. Então, na carreira, hoje a gente precisa de diferencial. Tem muito do mesmo, tá bom? Então, quando você se destaca, você tem ali uma habilidade diferente e consegue usar aquilo a seu favor, é muito interessante para que você possa se destacar na sua área de trabalho. Então, é isso. Eu acho que foi muito bom e, por enquanto, é tudo que eu queria perguntar e é muito interessante, por acaso. E eu espero que continues assim, na verdade, porque é um trabalho muito bom que você faz. E espero que muita gente também se interesse a isso, porque é um trabalho muito lindo e que é um trabalho também muito futurístico, vamos assim dizer. Porque você foi explicando de muitas coisas em várias áreas, em quais partes ela atua. Então, essa é a tecnologia do século XXI e espero que continues assim e desenvolvas mais. Então, obrigado por enquanto, que é tudo e não só. Só para lembrar que teremos uma live, neste caso, na sexta-feira. Isso. Na sexta-feira, então vamos esperar e lá se calhar vai ter mais detalhes, não é se calhar é uma verdade, vai ter mais detalhes como é que isso funciona. Então, estamos juntos, estamos juntos. Eu quero agradecer também pela oportunidade, tá bom? E parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês fazem aí na Rússia. E é bom quando me dão a oportunidade, como vocês, de chegar e conversar, né? Sobre a ideia, sobre o que a proposta que eu tenho com o meu trabalho para somar com o mundo do petróleo, tá bom? Com a indústria do petróleo, digamos assim. Muito bem. Então, estamos juntos.